nossas classes, das nossas crianças também estarão subindo e assim ministrando a palavra de Deus ao coraçãozinho dos nossos pequeninos, no nome de Jesus. Amém? Quantos estão sedentos de ouvir a palavra do Senhor? Quantos estão com sede de ouvir a palavra de Deus? Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Amém? Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. Vamos orar? Estenda suas mãos para que oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia infinita. Muito obrigado, Deus querido, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem falado conosco através, Senhor, de cada oportunidade, através, Senhor, de cada louvor que foi entoado a Ti, Pai. Senhor, e nós queremos que ainda o Senhor tenha uma palavra a ministrar ao nosso coração, à nossa família, Senhor. E nós oramos a Ti, Senhor, pela vida do Teu servo, Jesus vitorioso, Senhor, para que mais uma vez o Senhor venha usá-lo como instrumento nas Tuas mãos, com poder, com a autoridade do Espírito Santo, Senhor, para revelar ao nosso coração a Tua vontade, Senhor, e o Teu querer, através da vida do Teu Filho, Pai. Usa Ele, Senhor, meu Deus, Senhor, como o Senhor tem usado, Pai amado. Meu Deus, mais que nessa tarde, início de noite, Senhor, venha ser de uma forma ímpar, Pai, para louvor e glória do nome santo do Senhor. Pai amado, leva toda a mente cativa a Tua palavra. Repreende, Senhor, toda distração, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai amado, que venha querer distrair, Senhor, tirar o foco, Senhor, de nós recebemos a Tua palavra, Pai amado. Também nós oramos a Ti, Senhor, pelas nossas crianças, pelo piso superior, elas estão sendo ministradas, Senhor Jesus. Usa a vida, Senhor, das monitoras ali, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai amado, com poder e autoridade do Espírito Santo, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Você pode dizer comigo amém? Amém? Vamos aí, né? Aleluia. Glória a Jesus. E eu saúdo a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, glorificando e exaltando o nome santo de Jesus. Aleluia. Como é bom estar em casa. Aleluia. Como é bom, aleluia, estar em casa. Aleluia. Meu Deus, com quase 20 anos. Quase 20 anos nesta congregação, servindo ao Senhor. E como é bom, irmãos, aleluia, voltarmos em casa, rever os nossos irmãos. Aleluia. E é sempre um privilégio, irmãos, estarmos na casa do Senhor. É um privilégio, irmãos. Agradeça a Deus por você estar na casa do Senhor. Aleluia. Os nossos pecados são tantos. Nós merecemos a morte, nós merecemos a morte eterna longe de Deus, mas pela sua graça infinita, pelas suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, Ele nos permite estar na tua casa, Ele nos permite estar na tua presença. Aleluia, como eu amo a Jesus. Glória a Deus, que bênção. Mês da família, já logo em fevereiro, né? Mês da família, que bênção, glória a Deus. Aleluia, obrigado. Eu quero agradecer também, trazemos a saudação do nosso pastor, presidente, pastor Haroldo, que inclusive está de viagem ao Canadá, junto com o pastor Paulo Kamizaki, no 12º encontro de líderes e obreiros, também no 14º aniversário da igreja lá no Canadá. Louvamos a Deus, que Deus tem levado a vida do nosso pastor, também vai trazê-lo em paz, em nome de Jesus. Quero agradecer ao nosso pastor Devaldo, que tem abençoado tanto a nossa vida, que também é o nosso pastor setorial, Deus abençoe o pastor Elmer, dirigente desta congregação. Louvamos a Deus. Obrigado, pastor Elmer, você é um grande amigo, você é um grande companheiro, que Deus abençoe o Senhor, a Adriana, a Brenda, a Daça, Lucas, também, em nome de Jesus. Que Deus venha falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, livro de Efésios, carta aos Efésios, vamos
Vamos ler no capítulo 5, aleluia, versículo 22 a seguir. Também quero agradecer a minha família, a minha esposa amada e querida, linda. Eu te amo, meu amor. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela vida dos meus filhos, Calã, Nicolas e Stephanie. Louva a Deus pela minha família, esse presente que Deus me deu. Aleluia. Louve a Deus, irmãos, por esse presente que Deus te deu, a sua família. O homem pode perder tudo, mas se ele tem a família, aleluia, ele começa do zero de novo. Aleluia, porque a família é a base, aleluia. A família é a base. Aleluia. Louvamos a Deus porque Deus é o Deus da família. E Deus é o Deus da minha família e da sua família. Vamos ler a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Quero meditar com os irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 22, a seguir vai dizer assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja é sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas ainda mais santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membro do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obediente ao vosso pai, aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Amém. Também trazemos aqui a saudação dos irmãos de Sanabudai. Eles mandam a paz e Senhor para a igreja, os irmãos recebem em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, como o pastor Elmer já disse, nós estamos lá em Sanabudai e tem sido uma bênção, graças a Deus. Deus tem dado amadurecimento para a nossa vida, Deus tem dado crescimento para todos nós. Deus tem operado uma maravilha, grandes maravilhas no nosso meio, irmãos. É maravilhoso podermos aqui compartilharmos um pouquinho daquilo que o Senhor está fazendo conosco. É uma viagem daqui lá, quase 1 hora nós gastamos, são 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar, e é uma bênção, irmãos. Graças a Deus, já completamos ali já 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses já estamos lá, e tem sido uma bênção. Graças a Deus. Obrigado à igreja de Mata, que tem orado pela nossa vida, que tem intercedido por a nossa vida. Como a esposa já disse, também temos orado por vocês, e vocês moram no nosso coração. Aleluia. E não para o Miguel. Aleluia. Vocês moram no nosso coração. Nós oramos por vocês, para que Deus derrame da sua graça, para que Deus derrame da sua misericórdia sobre as vossas vidas. E o Senhor, aleluia, há de responder cada oração que é feita neste lugar em prol da família. Deus abençoe a sua casa.
Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nosso tema proposto para nós: possíveis conflitos na família. Possíveis, que pode acontecer ou não. Possíveis, que pode dar conflito ou não. Mas nós sabemos muito bem que a família, por mais a família abençoada que seja, por mais a família espiritual que seja, sempre haverá alguns conflitos dentro da família. O problema é o que nós fazemos com esses conflitos. Conflitos vamos ter, porque somos seres humanos, aleluia, somos limitados, temos pensamentos diferentes, temos mente diferente, e damos graças ao nome santo do Senhor, porque num só corpo, num só pensamento, juntamente com Cristo, vamos vencendo esses possíveis conflitos na família. E nós somos o ser que somos dotados de corpo, alma e espírito. Já estudamos esta lição ali da Escola Bíblica Dominical. Essa semana podemos estudar a lição de número 4. Tem sido uma bênção. A lição de número 3 vai falar sobre isso, sobre a alma, sobre o espírito. E nós temos alma, nós temos espírito. E se nós sabemos como lidar com a nossa alma, com o nosso espírito, sabemos que nós alcançaremos a vitória no nome de Jesus. Para isso, precisamos ser instruídos pela palavra do Senhor. Para isso, precisamos ouvir a sua voz soando no nosso coração. E nós não vamos ter dificuldade, aleluia, na hora que os conflitos chegarem. Glória a Jesus. Também gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos, como está no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Responda, sim ou não? Sim ou não? Não, não andarão. Se não estiverem de acordo, não andarão juntos. Mas se estiverem de acordo, mesmo diante de alguns conflitos, se houver acordo entre duas pessoas, poderão sim andar junto, ainda que sejam pensamentos diferentes, ainda que tenham objetivos e sonhos diferentes, poderão andar sim dois juntos, se estiverem de acordo. E aquilo que é concordado aqui no céu também é concordado. Aleluia! Glória a Jesus. A família é constituída por pessoas pecadoras, algumas delas mais espiritual e outras mais carnais. Por esse motivo, esse é também um ambiente de conflito, mas que precisa ser trabalhado. Hoje falaremos mais a respeito dos conflitos familiares, inicialmente os conflitos conjugais, em seguida entre pais e filhos. Afinal, apresentaremos encaminhamentos cristãos para a resolução dos conflitos familiares. Toda família passa por conflito? Sim, toda família passa por conflito. Um conflito, o que é um conflito? Um conflito, de acordo com a definição dicionarizada, é o quê? É uma oposição, é uma discórdia, é disputa e confronto. Tudo isso nós vamos ver dentro do conflito. Há oposições, há discórdia, há disputa e há confrontos. E esses confrontos, essas disputas, essas discórdias e essas oposições, aleluia, se nós sabemos como vencê-las, certamente obteremos a vitória. E o caminho é a palavra, o caminho é a verdade, aleluia. Ficamos com a Bíblia, ficamos com a verdade, porque é a única verdade que liberta. A verdade é a palavra do Senhor. E nós sabemos que após a morte, o corpo e a alma se separam. Ou seja, o corpo vai para a sepultura e a alma e o espírito, eles não se separam. Eles estão juntos, aleluia. E sabemos que a única coisa que vai à junção da alma e do espírito é a palavra de Deus. É a única coisa. Não existe outra coisa. Não existe nenhum outro ensinamento. É a única verdade, que é a palavra do Senhor. Ela vai na junção da alma e do espírito.
A carne e o espírito, eles sempre andam em conflitos, porque a carne deseja as coisas carnais, mas o espírito deseja as coisas espirituais. O espírito busca as coisas espirituais, o espírito anseia pelas coisas espirituais. E se nós formos espirituais, aleluia, vamos entender o que Deus está falando conosco. Se nós formos espirituais, saberemos que o Espírito Santo que ministra no nosso coração, aleluia, faz com que o nosso espírito cresça, aleluia, e domine a força da nossa carne, aleluia. E vamos andar em espírito, vamos falar em espírito, porque estamos ligados em espírito juntamente com Deus. Antes de aceitarmos a Jesus, éramos mortos, mas Jesus, aleluia, o dia que Jesus entrou na nossa vida, vivificou o nosso espírito, e nós estamos vivos para a honra e a glória de Jesus, aleluia. Oh glória! Toda família passa por conflito, e nós vamos ver essas oposições, essas discórdias e disputa e confronto que existe. A família é composta por pessoas pecadoras, por isso, em maior ou menor grau, é um espaço de conflito. Meu Deus, e como é difícil. Para nós, casados, sabemos que não é fácil. Vivemos a dois. Cadê os solteiros? Levanta a mão, os solteiros. Estão com medo de levantar a mão? Glória a Deus, temos bastante solteiro. Tem alguém comprometido? Fica baixado. Não levanta a mão não vamos se comprometer. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que essa ideia de juntar duas pessoas diferentes só poderia ser de Deus. Porque para unir duas pessoas diferentes, mulher e homem, meu Deus do céu, teria que ser de Deus. E se não for, aleluia, essa união, se não for em Deus, não tem como dar certo. Mas se essa união for em Deus, irmãos, tem tudo para dar certo e viver uma família de sucesso, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, em maior grau e menor grau, é um espaço de conflito. E quando é que está na escala de maior grau de conflito? Quanto mais carnal for a família, maiores serão as incidências, ou seja, as ocorrências e as existências de conflito. Então, quanto mais carnal for a família, maiores serão as incidências de conflitos. E em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 3, o apóstolo Paulo, ele vai dar as instruções e vai dizer assim: irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais, como a criança em Cristo. Dei-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como os mundanos. Então nós vamos ver que quanto mais a família for nesta área carnal, nós vamos ver que vai haver uma grande maioria de conflitos. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Corinto, ele vai dizer que há entre eles divisões, há entre eles inveja. E nós sabemos que esses sentimentos, essas causas, elas destroem a família, elas destroem as pessoas que estão vivendo dentro de um lar. Mas se houver, aleluia, discernimento em todas as coisas, principalmente nessas áreas, vamos entender que a posição a qual nós estamos, não estamos em posição de verdadeiros cristãos, porque o verdadeiro cristão, ele anda em espírito, ele anda no espírito. E quando, aleluia, andamos na carne, meu Deus, só Jesus na causa, aleluia. E nós temos experiência, não dizendo que nós somos o santão. Nós, de alguns momentos da nossa vida,
nós nos excedemos e entramos na carne e damos vazão à carne. Quando vê, já falou, quando vê, já fez. Mas, aleluia, se nós vigiarmos, aleluia, e andarmos em espírito, aleluia, vai existir um freio na nossa vida, aleluia, que não vai deixar nós entrarmos na carne, aleluia, porque se dermos vazão da carne, nós sabemos como era antes de aceitarmos a Jesus. Andávamos segundo o desejo do nosso coração, segundo a vontade da nossa carne. Lembra? Você não levava desaforo para casa. Lembra quando você ouvia uma palavra áspera do seu cônjuge, você já falava 10 em cima. Mas, aleluia, tivemos um encontro com Jesus, e Jesus mudou a nossa vida, aleluia. Então o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, não pude falar como espirituais, porque se tivesse falado como espirituais a eles não entenderiam e certamente rejeitariam a palavra. Então Paulo ele vai de uma maneira mais calma e dá leite, né, não dá alimento sólido, porque provavelmente eles não suportariam e não estariam em condições de recebê-lo. Assim é a nossa vida. Muitas das vezes estamos passando por conflitos, e por conflitos graves, e nós achamos que vamos resolver, achamos que não precisamos da ajuda de ninguém, não precisamos da ajuda do pastor, e negligenciamos isso, e vamos caminhando de mal a pior. Aleluia. Mas Deus, irmãos, aleluia, que nos ajuda. Deus, aleluia, que coloca homens fiéis, aleluia, tementes a sua palavra para nos aconselhar, para nos dar instruções, aleluia, porque em certos momentos da nossa vida nós não estamos em condições de receber alimento sólido, precisamos de um leitinho, e o pastor, nossos líderes, eles vão ali dando uma colherzinha de papinha, dando um lanchinho bem fraquinho, para que você possa suportar. Aí depois, quando você estiver já fortinho, aí já começa a dar um alimento sólido. Converta-te, arrependa-te do seu pecado, aleluia. Porque quando estamos carnais, aleluia, como eu um dia estive, desta tribuna Deus falou comigo, através da vida do pastor Jair de Deus, e ele dizia na sua mensagem: você é um fariseu, você é hipócrita. E eu falei: meu Deus não. Eu falei: rapaz, esse camarada está me chamando de fariseu. E ele disse: você é um fariseu. Na segunda vez eu não ouvia mais a voz do pastor Jair de Deus, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. É como se eu saísse do meu corpo e colocasse de frente no meu corpo e visse como eu estava. Meu Deus, e se Jesus voltasse naquele hora, naquele momento, certamente eu ficaria. Mas Jesus é tão misericordioso que Ele não me deu uma nova oportunidade, e o Espírito Santo ministrou no meu espírito. Aleluia, aleluia. Quando o Espírito ministra no nosso espírito, Ele convence a nossa alma e nos leva ao arrependimento. Quando nós vamos ver a nossa alma, aleluia, está dominada pelo nosso espírito, e faz com que a nossa carne se prostre diante do Deus verdadeiro. Então, irmãos, Paulo ele vai advertir os irmãos, mas nós vamos ver também que aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21, vai dizer: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito e o que é contrário à carne, eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia! Então, irmãos, nós vamos ver se estamos em constante conflitos, mas na carne vamos dar, aleluia, vazão à carne. E nós acabamos de ver aqui no versículo 19 quais são as obras da carne. E eu falei aqui para os irmãos que conflito, segundo o dicionário, é oposições, discórdia, disputa. E nós vamos ver aqui que a obra da carne também é discórdia. Nós vamos ver aqui que uma família espiritual, ela é diferente da família que vive somente na carnalidade. Uma família espiritual, por sua vez, tende a conviver com menos conflito. Ou seja, conflitos vai haver, mas não tanto como os carnais, não tanto como aqueles que andam na carne, mas com menos conflito. Quanto mais se anda no Espírito, menos oportunidade terá a natureza pecaminosa. Gálatas 5, 16 e 25 vai nos dizer: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 25 vai nos dizer: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Aleluia! E eu disse ali ontem em Sanardai, aleluia, onde nós ministramos no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, onde Deus fala com Salomão, onde Deus ouve a oração de Salomão: humilhai-vos perante o Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Nós vamos ver, irmãos, que aquele que anda em Espírito, Deus ouve a oração. Aleluia! Mas nós vamos ver que nesse capítulo, nesse texto, Deus dá condições a Salomão: se o meu povo que se chama. E nós vamos ver que todo aquele que está em Espírito, no Espírito, e aquele que anda em Espírito, chama o nome verdadeiro, que é o nome de Jesus, para socorrer, para ajudar, aleluia. Mas aquele que anda na carne, certamente deixa por último, tenta primeiro a força do seu braço, tenta primeiro as suas decisões, e quando não dá certo, e não vê que não tem mais saída, então clama-se ao Senhor. Mas nós vamos ver: se o meu povo, aleluia, e nós vamos ver que nós somos povo de Deus, aleluia. E este povo, como Deus estava falando com Salomão, eles eram povo de Deus, eles não deixaram de ser povo de Deus, por mais que estavam desobedientes. Mas uma coisa é certa: eles perderam a presença de Deus. Não deixaram de ser povo, mas perderam a presença de Deus. Por isso, irmãos, que há entre nós muitas pessoas com tantos conflitos. São crentes, são pessoas que estão na igreja, mas vivem uma carnalidade na sua vida, não andam no Espírito, e cada vez andam de mal a pior. Mas nós vamos ver que todo aquele, aleluia, que se humilha, que ora, aleluia, porque anda em Espírito, vai buscar o socorro do céu, vai buscar a graça de Deus, aleluia. Oh, louvado seja o nome santo de Jesus para nós, aleluia. Ande em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Você não vai dar vazão à carne, aleluia. Irmãos, só a carne é terrível, irmãos, e todos os dias nós temos que matar ela, aleluia. E ela quer nos dominar, e se nós, aleluia, deixarmos ser dominados pela carne, só o sangue de Jesus, aleluia, para nos libertar, aleluia. Mais uma vez que andamos em Espírito, aleluia, certamente venceremos alguns conflitos que teremos na nossa frente, que não vai ser, a nossa família não vai ser destruída, em nome de Jesus, aleluia. Glória ao nome santo de Jesus.
E quais são as obras do Espírito? Nós vemos aqui as obras da carne. Agora vamos ver as obras do Espírito. Para quem anda na carne, nós vamos ver que as obras elas são visíveis, mas também quem anda em Espírito também é muito mais visível. Aleluia! Porque é fácil você identificar alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. É fácil. Para nós que somos espirituais, nós vamos ver isso no semblante mesmo da pessoa. Moisés, quando sobe ao monte, aleluia, ele desce com o rosto resplandecendo da glória de Deus. Moisés vai a Deus clamar a sua graça, clamar a sua misericórdia, aleluia. E quando ele vem cheio da graça, vem cheio do Espírito, e o povo via o seu rosto resplandecendo. Gálatas 5, 22 ao 25 vai dizer: mas o fruto do Espírito é o que? É amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Aleluia! Se andarmos, aleluia, em Espírito, vamos vencer as obras, aleluia, que a carne nos oferece. E certamente, irmãos, a família vai ter vitória. Conflitos vamos ter, possíveis. Talvez eu passe por esse, talvez esse você não passa. Talvez esse você passa, talvez esse eu não passo. Mas se nós, irmãos, aleluia, ficarmos firmes em Jesus, não abandonarmos Jesus por nada nesta vida, os conflitos eles vão vir. E agora, ali, trabalhando ali na igreja de Sanardai, e agora nós pastoreando ali, exercendo essa função, por mais que nós somos presbítero, mas auxiliamos o nosso pastor ali na congregação. Agora, como nós vemos como esses conflitos eles têm dentro da família. Porque, até no entanto, nós vivemos os nossos conflitos, temos os nossos conflitos em casa. Meu Deus, como não é fácil viver os nossos conflitos. E quando vamos à igreja, sempre tem alguém querendo conversar, nos ajuda. Olha, eu estou nessa dificuldade na minha casa, eu estou com essa dificuldade no meu casamento, eu estou com essa dificuldade com os meus filhos, aleluia. Mas nós vamos ver que esses conflitos, eles existem em todos os lugares. Mas a diferença é, irmãos, o que fazemos com esse conflito? Como vamos resolver esses conflitos? E a palavra do Senhor vai nos dizer: se nós buscarmos as obras do Espírito, certamente, irmãos, vamos vencer em nome de Jesus, aleluia. É preciso reconhecer, no entanto, que existem interesses distintos dentro da família. Por esse motivo, as desavenças cedo ou mais tarde virão. Estas possíveis desavenças poderá acontecer por esses interesses pessoal. Vamos ver o exemplo ali de Jacó e Esaú. Jacó ele tinha ali um interesse pela primogenitura, e Esaú ele tinha o interesse de matar a sua fome. Ele tinha interesses distintos. E nós vamos ver que esses interesses distintos causaram grandes coisas, grandes tribulações dentro da sua casa. E interesses distintos ou interesses diferentes, mas porém são egoístas, interesses para si próprio. Não há problema em termos interesses distintos. Todos nós temos interesses distintos dentro do nosso lar. Às vezes, dentro do lar, o marido gosta de um tipo de música, a esposa já gosta de um outro tipo de música. A esposa gosta de um tipo de filme e o esposo gosta de outro tipo de filme. E eles querem assistir um filme juntos, mas dizem:
um ou outro. Eu não gosto desse tipo de filme. Eu também não gosto. Então eu não vou assistir. Não. Quando nós cedemos, aleluia, um para com o outro, aleluia, vamos ver, aleluia, que vai ter, aleluia, união dentro da família. E é isso que nós precisamos, ter união, porque aonde há união, Deus ordena a bênção. Aleluia! Então não há problema em ter interesses distintos dentro da família. O problema é quando esses interesses são voltados apenas para você. E dentro do lar, todos devem buscar o mesmo interesse, que é ver todos bem, um ajudando o outro. Como? Orando, entendendo o outro, um ao outro. Por isso é sempre importante se compartilhar projetos e sonhos. Isso é muito importante, irmãos, dentro da família, dentro do casamento. Não termos esses tipos de segredo, pensando que o outro não vai nos ajudar, pensando que o outro vai passar a perna. E um dos grandes exemplos que nós vemos é o exemplo de José. José, ele tem sonhos e ele compartilha os seus sonhos com os seus irmãos. Os seus irmãos já não gostavam muito de José, porque o seu pai agradava tanto José. E nós vamos ver que ali José, com tanta alegria, compartilha os seus sonhos com os seus irmãos. Mas nós vamos ver que os seus irmãos se levantam contra José, se levantam contra ele, ao ponto de lançá-lo num buraco e vendê-lo para uma caravana ismaelita. E nós vamos ver por causa também de uma túnica, porque o pai havia dado uma túnica para José, Jacó havia feito uma túnica para José, e os irmãos certamente de José, aleluia, não feliz com aquele presente que o seu pai Jacó havia dado para José, então tentaram contra a vida de José, não o mataram, porque não queriam que viesse maldição contra a sua vida, então venderam a José. Oh glória! E aqui nós aprendemos uma grande lição, aleluia. Se foi por causa de uma túnica, se foi por causa de algumas coisas que o seu pai fez para José, aleluia, aquela túnica era para José, era para ele, mas os irmãos talvez queriam investir aquela túnica, mas talvez em nenhum serviu. Mas a túnica, irmãos, era apenas um molde daquilo que Deus tinha para José. Deus tinha para José veste de governador, aleluia. Talvez, irmãos, dentro da casa existem tantos conflitos que a família não se comunica, a família não se falam, a família se fecham, os filhos se fecham em relação a algumas coisas. E aí nós vamos ver que o conflito está armado ao ponto de querer destruir a família. Por quê? Porque quando, aleluia, chega o momento da realização do projeto dos integrantes da família, se não foi compartilhado, o outro vai dizer: mas espera aí, eu não estava de acordo com isso. Por que você comprou isso? Por que você não falou para mim que tinha esse desejo de ter essa coisa? E se não há esse compartilhamento de sonhos e projetos, pronto, o conflito está armado. Pode ser que você faça o seu projeto sozinho, dê certo, pode ser que aconteça, o cônjuge, ele vai compreender, ele vai entender, mas irmãos, quando é compartilhado, aleluia, um ora pelo outro, Deus da graça abençoa, e quando recebe a bênção, todos vão glorificar o nome santo do Senhor, não vai haver conflito, porque todos estavam orando e buscando pelo aquele objetivo, um para o outro, e a família vai ser feliz para a honra e a glória do Senhor Jesus, aleluia. Uma família não deve se achar menos cristão pela existência dos conflitos. A diferença de uma família cristã em comparação com as outras está justamente na capacidade para solucionar as discórdias. Como? Comunicação,
converse, exponha as suas ideias, os seus sonhos, projeto. Orem. Oração nunca é demais. Nós devemos orar, nós devemos clamar o nome de Jesus, aleluia. Porque nesses últimos dias, a investida do diabo contra as famílias, irmãos, o diabo não tem poupado, ele tem investido pesado contra a família, mas a igreja que ora junto, a família que ora junto, ela permanece unida para a honra e a glória de Jesus. Fiquem somente com a verdade, com a Bíblia é sagrada, a Bíblia é o nosso manual de regra e fé e conduta, aleluia, nela nós podemos nos espelharmos. Livros são bons, livros são maravilhosos e são uma grande ferramenta para a nossa vida e para o crescimento da nossa família. Mas nós vamos ver que a palavra do Senhor é essencial e não pode faltar. Aleluia! Então fique tão somente com a palavra do Senhor. A falta de comunicação, o que geralmente acontece em situações de conflito, pode justamente ser o problema. Na hora do conflito, os membros da família costumam dar vazão à carne. Se essas andam na carne, perdem o controle da situação, e se as esperam a comunicação tranquila através da palavra mansa e a disposição para ouvir. Vamos ver que em Provérbios de número 18, versículo 13, vai nos dizer assim: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Meu Deus! Isso acontece demais. Isso acontece demais. Meu Deus! Nós nem esperamos o cônjuge terminar, que nós já vamos falando e soltando os cachorros. E minha esposa às vezes fala para mim assim: calma, você nem esperou eu terminar. Eu falei: então fala, amor. E quando ela fala, não é nada aquilo que eu estava pensando. É essa mania que nós temos de querer pular na frente. E vai acontecer o quê? Vamos passar vergonha. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E que nós venhamos antes ouvir. Ouve primeiro, irmãos. Ouve. Pare para ouvir. E eu tenho aprendido isso muito, irmãos. E Deus tem ensinado a ouvir. A ouvir. Dizem que a mulher precisa falar, né? Falar bastante. Ela precisa se esvaziar. Isso é verdade. As mulheres precisam falar. Mas, irmãos, tenha paciência quando os homens para mim forem falar. Eles precisam também falar. E quando tem essa oportunidade do homem falar, deixa ele falar, irmão. Em nome de Jesus, deixa ele falar. Aleluia. Aí você esteja pronta para ouvir. Porque assim você ouvindo, aleluia, você vai poder ajudar o seu esposo. Assim você vai poder ajudar a sua esposa. Então pare para ouvir. Isso é importante, irmão. Na maioria das vezes, os conflitos que acontecem dentro dos lares são resultado de influências externas. Ponto. Aqui é um perigo muito grande. Muito grande. A grande maioria das vezes dos conflitos que acontecem dentro da família é por resultado de influências externas. Informações erradas, comportamentos errados também. Provérbios 13:6 vai nos dizer: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Todo homem prudente age com base na onde? No conhecimento. E aonde está o conhecimento? Crescer aonde? Na graça e no conhecimento, na palavra. Irmãos,
conselhos somente da palavra. Somente da palavra. Somente da palavra, irmãos. Conselhos somente da palavra. Hoje está assim, ó, cheio de gente querendo dar conselhos para algumas famílias, mas são conselhos malignos, são conselhos que vai destruir o casamento, vai destruir a família. Mas todo homem prudente age com base no conhecimento. Todo homem, toda mulher que age com base no conhecimento, não, mas o tolo expõe a sua insensatez. Nós vamos ver aí que insensatez é loucura, é falta de senso. Provérbios 23:9 vai nos dizer: não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria. E quem quer sabedoria, peça a Deus, que Deus dá. Aleluia! Devemos estar distante dos conselhos dos ímpios, porque os caminhos dos ímpios é como escuridão, e não conhecem aquilo em que tropeçam. Provérbios 12:5, do 5 ao 7 vai nos dizer, eu coloquei na linguagem de hoje: quem é honesto trata todos com sinceridade, mas quem é mau vive enganando os outros. As palavras dos maus são uma armadilha mortal, mas as palavras das pessoas corretas salvam os que estão em perigo. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto, essa permanecerá. Aleluia! Então, irmãos, conselhos da palavra do Senhor. Eu não vou abrir a minha vida para o pastor da igreja. Eu não vou abrir a minha Bíblia para aquele que tem Deus na vida. Nós vamos abrir a nossa vida para quem? Para quem nós vamos abrir a nossa vida? Para os amigos do Caixá, para as amigas do Caixá? Para quem você vai abrir a sua boca para falar? Irmãos, vai à fonte, vai em quem pode te ajudar. Aleluia! Não vai, irmãos, em lugares errados. Infelizmente, pessoas querem ver o futuro e vão nas cartomantes para dizer o que vai acontecer no futuro, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso futuro pertence a Deus. Então a Ele, aleluia, está entregue a nossa vida. Aleluia! O pastor, irmãos, da igreja tem palavra sadia para nos dar. Por isso, não hesitem em procurar o seu pastor, aleluia, para conversar, para pedir ajuda, para pedir oração, porque Deus deu pastores segundo a sua vontade, Deus deu homens de Deus segundo o seu coração, aleluia, porque o pastor vai te instruir através da palavra de Deus, aleluia. Pegue este conselho, irmãos, em nome de Jesus. Porém, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Nós temos que parar com essa mania de querer resolver tudo sozinho. Se fosse assim, Deus não teria dado pastores para nos pastorear. Aleluia. Certamente tem situações na nossa vida que nós vamos conseguir resolver, porque Deus nos dá capacidade para isso, mas nem tudo poderemos resolver sozinho. Confie no seu pastor, aleluia. Confie no seu pastor, irmãos, aleluia. Glória ao nome santo de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que nós estamos muito mais vendo são mulheres que confiam mais na colega de trabalho do que no seu próprio pastor. Homens que confiam mais nos seus colegas de trabalho e abrem a sua vida se expondo
a este mal deste século. E aí a gente vamos ver pessoas de um lado para o outro, sem saber para onde ir, porque perderam a visão da palavra, perderam a visão, aleluia, que Deus tinha dado, aleluia. E vão vermos pessoas de cá para lá, e quando se vê, lembra de fulano e ciclano? Então, separaram. Que o sangue de Jesus tem poder, irmãos. Que nós venhamos engolir o nosso ego, aleluia, e procurar ajuda, aleluia. Certas situações, irmãos, você não vai conseguir vencer sozinho. Por isso, irmãos, procure e não deixe a situação piorar. Não deixe a situação ir para o fundo do poço, porque se a situação for para o fundo do poço, irmãos, só Deus na causa. Aleluia. E você vai passar por coisas que você não precisaria passar, mas por desobediência você vai passar por isso. Mas que nós venhamos, aleluia, ficar com a verdade, somente com a verdade, porque a verdade liberta. Aleluia. O que nós vemos também nesses últimos dias, o estresse do cotidiano. Advindo de sobrecarga do trabalho, as pressões do emprego, dentre de outros fatores, podem resultar em possíveis conflitos. As exigências escolares pelos quais as crianças passam no dia a dia também favorecem a disputa, os conflitos na família. A solução para um conflito familiar somente será possível se os membros identificarem o desencadeador e forem capazes de contornar a situação. O estresse que nós vivemos aqui na nação japonesa, no trabalho, as cargas horárias que temos que cumprir, isso causa um estresse. Irmãos, mas eu tenho aprendido uma coisa: quando termina o meu expediente, eu bato meu cartão, aleluia, eu volto para casa cansado, mas ansioso de poder ver a minha família, e deixo esses problemas lá. Eu deixo lá e eu vou para casa, irmãos, ansioso para ver a minha família. A minha casa, aleluia, é o lugar que eu mais quero ir, aleluia, depois de um dia de trabalho. Porque mesmo, aleluia, estressado, mesmo cansado, eu sei, aleluia, que nos braços da minha família, aleluia, eu vou ter conforto, eu vou ter afago, eu vou ter carinho, aleluia, oh glória. Ai, como é bom, irmão, chega em casa, cansado, meu Deus, e às vezes eu chego estressado, quando eu abro a porta, meu Deus, todos os dias eles estão lá na porta para me receber, e é uma maravilha, irmãos, meu Deus, é como se eu abrisse a porta e um jato muito forte sobe a minha vida e aquelas coisas fica tudo para fora. Eu fecho a porta, aleluia, entro para dentro de casa e é uma bênção, irmãos. Graças a Deus, o estresse do cotidiano, irmãos. Infelizmente, muitas pessoas não têm sabido como lidar com ele, e ele muitas das vezes tem destruído tantas famílias. Mas se nós sabemos como identificá-lo, vamos saber como resolver certas situações. A identificação da raiz do problema é o primeiro passo para a solução. O problema é que, como no princípio, nem sempre as partes envolvidas querem reconhecer a sua participação na disputa, como vemos lá em Gênesis 3, 10 ao 14. Ninguém quis assumir a culpa, ninguém quis, um empurrando para o outro. Adão, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Adão, foi a mulher que tu me deste. E Deus há de tratar com nós, varões. Deus há de tratar conosco. Deus há de tratar comigo e com você, varão. Porque Deus,
por mais que Eva foi enganada, mas Deus, quando chegou ali no jardim, Deus chamou Adão. Foi para Adão que Deus se dirigiu. E Adão disse: Senhor, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor, que me deu uma mulher dessa. E Eva culpa a serpente, um empurrando para o outro. Essa é a grande dificuldade dentro da família. Ninguém quer assumir a culpa. Ninguém quer assumir a culpa. Ela vai ter que pedir perdão para mim primeiro. Ele vai ter que pedir perdão para mim primeiro. Não, irmãos, assuma a culpa. Nós lemos aqui no início que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como é este amor? Assumindo a culpa dela. Porque Cristo assumiu a culpa da igreja. E se nós amamos, aleluia, a nossa esposa, certamente amamos a nós mesmos. Porque nós procuramos sempre o bem para nós. Aleluia. Conflitos entre marido e esposa, eles sempre vão existir. Eu por aqui já estou encerrando, que meu tempo já foi, mas vou terminar aqui. Os conflitos entre marido e esposa surgem por razões diversas e depende de cada caso. Fatores contextuais devem ser considerados. Uma família que tem uma condição financeira favorável dificilmente entrará em conflito por causa das dívidas. Por outro lado, essa mesma família pode ter disputa por causa das vaidades profissionais. E isso tem existido muito, onde um quer ser maior do que o outro, porque o salário é maior, porque o cargo é melhor, e um quer ser mais do que o outro. Por mais que eles tenham dinheiro e tenham pouquinhas dívidas, mas nós vamos ver que aí vai haver uma disputa entre essas questões. A formação educacional pode ser, por exemplo, pode diminuir a grosseria entre o marido e a esposa, mas resultar em uma competitividade de trabalho. Há tempo que e há casos de cônjuges demasiadamente positivos que não confiam no marido ou na esposa. O casamento sólido está fundamentado na confiança e está, por sua vez, no amor. 1 Coríntios 13, 4. Amor. É isso que precisa existir dentro do casamento. Amor. Amor. Esta palavra é tudo dentro do casamento. Amor. Amor. Você diz para o seu esposo, para a sua esposa: eu te amo. Você diz? Eu não sou muito disso não. Irmãos, isso faz uma grande diferença no casamento. Minha esposa disse para mim: amor, eu te amo. E eu tinha o costume de responder: eu também. Eu também não é eu te amo. Amor, eu te amo. Eu também te amo. Precisamos completar a frase. Eu também. Eu também. Aí vão dizer: o homem é mais razão, né? A mulher é mais emoção. Irmãos, mas ambos foram feitos um para o outro. E aquilo que Deus uniu não separa o homem. Aleluia. E Deus tem derramado uma graça tão grande no meu casamento, no nosso relacionamento. Já falei para alguns irmãos aqui, mas vou falar de novo. Nesse ano nós completamos, no ano passado, dia 29 de dezembro, completamos 17 anos de casamento. E foi uma bênção, irmãos. Eu tirei um dia só para minha esposa, para mim e para ela. Falei para a sogrita toma conta das crianças. E eu vou sair com a minha esposa. Me esquece. Não, o esquece é separado, vírgula.
Eu só volto outro dia. Aleluia. E eu preparei, irmãos, sem a minha esposa souber, né? E deixo aqui esse conselho para os irmãos. Saiam vocês dois um dia. Saiam vocês dois um dia, né, Mamartinho? Não passa a cabeça não. Você está falando com você mesmo. Olha aí. Olha. E eu fiz uma reserva, irmãos, de um quarto hotel, lá no centro de Hamamatsu, um hotel, ó, chique. Chique, irmãos. Foi uma benção. Falei assim, bom, pensei comigo, qual é o prato que a minha esposa mais gosta de comer? Bom, a minha esposa, ela gosta de massa, né? Então eu falei, bom, então eu vou receber alguns conselhos de alguns irmãos ali, ó, tem um restaurante aqui chique e tal. Falei, então é nesse mesmo que eu vou. Aí eu olhei as fotos, olhei o cardápio, o restaurante italiano, olha, coisa finíssima. E falei para ela, amor, aguarde meu filho. Essa noite, esse dia é só nosso. E tudo fiz uma surpresa assim, a gente foi caminhando. Nós fomos até esse restaurante, ela não sabia onde era. Depois, se os irmãos, os varões quiserem, eu passo o ponto, tá? É uma benção, irmãos, é uma benção. Levei ela lá e nós comemos e ela ficou muito feliz, muito alegre pelo lugar onde nós fomos. É um restaurante italiano mesmo. Você, como você entrar em uma cantina, né? Cantina italiana, coisa fina. Eu fiz um macarrão assim dentro daquele queijo parmesão desse tamanho assim, ó. Nossa. Até eu que não sou muito fã de macarrão, a comida italiana, eu comi assim além. Mas o mais interessante e o mais gostoso não foi tudo isso, essas coisas materiais, foi após isso. Porque após isso trouxe para nós um renovo no nosso casamento que foi maravilhoso, irmãos. Eu orei a Deus, falei, Deus, me dá estratégia. Eu quero, Senhor, surpreender o coração da minha esposa. Quero surpreender, Senhor, o coração da minha esposa. E nesse dia, irmãos, depois desse dia, foi uma bênção, irmãos. Nós voltamos para casa renovados. Um amando muito mais o outro. Um ama mais o outro, irmãos. Meu Deus, vem as dificuldades, irmãos, vem os conflitos. É fichinha. Nós passamos tranquilo, porque não estamos mais em um, estamos em dois. Nosso casamento foi para isso, para que nós andássemos em dois, andássemos juntos. E foi uma bênção, irmãos. Jesus renovou o nosso casamento. Glória. E hoje, irmãos, meu Deus do céu, pastor, meu Deus, é que nem o pastor Edevaldo sempre fala, né? Nós estamos pegando estrelas, assim, ó. Deus, né? Foi uma bênção, não foi, amor? E os varões, faça um dia isso para você ver. Faça um dia isso. Saia só você e a sua esposa. Mas saia, sabe, com aquela intenção de você agradar a sua esposa, fazer o melhor para ela, o que você. Não foi um investimento tão pouquinho, nós estamos vivendo uma fase muito maravilhosa do nosso casamento, porque existe esse amor, e onde existe amor, Deus está, porque Deus é amor, Deus é amor, aleluia. Hoje há muita compreensão, há muito ouvido para ouvir, aleluia. Nós falamos de confiança, precisamos termos confiança. A desconfiança, ela destrói o casamento. Confie, aleluia. O marido cristão não pode deixar de assumir publicamente o seu estado civil. A esposa, por sua vez, deve evitar que o marido seja exposto
e evitar as más aparências. Isso aqui é importante. Esposa, fale bem do seu marido. Marido, fale bem da sua esposa. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Infelizmente, por onde nós passamos e às vezes encontramos pessoas, infelizmente essas pessoas estão cheias de reclamação do seu cônjuge. Eu falei, Deus, obrigado porque essa pessoa veio falar comigo. E essa conversa, assim, eu levo ao Senhor, entrego nas tuas mãos. Mas a boca vai falar aquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de coisas que estão insatisfeitas, o coração quer falar. E se abrir para a pessoa errada, isso é um problema terrível. Então tome cuidado. Fale bem do seu esposo. Fale bem da sua esposa. As dívidas podem levar um casamento à ruína. Por isso o marido e a mulher devem ter cuidado para não comprarem além do que podem pagar. Não esqueçam que vivemos numa sociedade do consumo e que vive das aparências. Nós vivemos numa sociedade que vive das aparências. E uma grande prova disso são as redes sociais. As redes sociais, muitas pessoas não têm usado com sabedoria e têm exposto a sua vida de uma forma que não deveriam. Estão expondo a sua vida, e muitas das pessoas que ali estão numa falsa vida, estão numa falsa prosperidade, estão ostentando aquilo que não pode. Mas que o sangue de Jesus nos venha nos guardar e que nós possamos ser verdadeiros e postarmos aquilo que vai ser bênção para as outras famílias. Tome cuidado com o que você escreve na sua rede social. Tome cuidado com o que você vai se desabafar na rede social. Quer um conselho? Vai para o seu quarto, fecha a tua porta, aleluia. Ore ao Senhor, aleluia, em secreto. Pode ter certeza que em secreto Deus falará com você. Aleluia. Não esquecemos de viver em uma sociedade de consumo que vive das aparências. Em nome da aparência, alguém pode sacrificar o seu relacionamento conjugal, comprando além do que pode se pagar. Romanos 13:8. Também tem o excesso de trabalho, que também causa todos esses conflitos. O cuidado com os filhos. Quanto aos filhos, são abandonados pelos pais, esses tendem a encontrar alguma compensação em alguma outra coisa. Nos dias atuais, quem mais tem tomado conta dos nossos filhos são as babás eletrônicas. Para que os filhos possam ficar quietos, nós damos um aparelho de celular nas mãos dele para que eles possam. E nisso, irmãos, omitimos o nosso cuidado para com os nossos filhos. E os nossos filhos estão aí crescendo. O pastor Elmer estava comentando aqui, nossa, como eles estão crescendo, né? Que bênção! E nós estamos envelhecendo. É verdade, pastor Elmer. Obrigado por ter me lembrado disso. Nós estamos envelhecendo, os nossos filhos estão crescendo. Os nossos filhos precisam da nossa presença, das nossas conversas. E que Deus, irmãos, venha nos ajudar na criação dos nossos filhos, porque os nossos filhos são a herança do Senhor. Deus deu essa herança para nós. E aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos, um dia Ele prestará conta. Aleluia, um dia você prestará conta diante de Deus, aleluia. Os conflitos acontecem porque o marido e a mulher, e filhos e filhas, são pessoas pecadoras, mas esses conflitos podem ser enfraquecidos na medida em que a família se distancia dos interesses espirituais. Esses conflitos, eles vão, aleluia, aumentar.
se nós desistimos de buscar a Deus pela nossa família, e se nós continuarmos dando vazão à nossa carne, os conflitos eles não vão parar de vir. E certamente, irmãos, não será fácil vencê-los, mas se nós andarmos em espírito, aleluia, pode ter certeza, aleluia, venceremos esses conflitos em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, podemos orar, pastor? Vamos orar em nome de Jesus. Colossenses 3, 12 e 14. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestindo da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-se uns aos outros, e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Revista deste amor. Se envolva, aleluia, neste amor, aleluia. E Deus, aleluia, nos ajudará. Os conflitos nós vamos ter, mas, aleluia, se nós continuarmos em Cristo, aleluia, teremos a vitória em nome de Jesus. Mês da família, é uma bênção você estar participando, não perca nenhuma ministração. O problema, irmãos, que nós cristãos temos tido nesses últimos dias, é como estamos receptivos à palavra do Senhor. E infelizmente, estamos julgando o vaso e não a profecia. Mas que o nome de Jesus, aleluia, venha ser sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E dê ouvidos, irmãos, à voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que todos esses temas foram orados e escolhidos, tirado do coração de Deus para a família, irmãos. Se esse conflito, se esses possíveis conflitos, como diz esse tema, ele veio para tratar conosco, é porque eles existem. E nós precisamos de mudança. Eu preciso de mudança. Você precisa de mudança. E não podemos continuar dessa mesma maneira. Aleluia. Converta-se ao Senhor. Porque Deus tem falado. Deus tem falado, irmãos, em todas as ministrações. Deus tem falado. Aleluia. Eu vou orar. Eu gostaria de orar por você, família. Aleluia. Eu gostaria de convidar você aqui, família. Aleluia. O esposo, por favor, vai com a esposa. Vem aqui, irmãos. Vamos orar. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos orar juntos. Vamos pedir para que Deus, aleluia, abençoe a nossa família.